Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez na nosso encontro quinzenal para falar do terceiro tema da série de 4 que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos falar sobre programação neurolinguística. Nós já falamos sobre comunicação não violenta, nós já falamos sobre inteligência emocional e hoje vamos falar de programação neurolinguística. Quem vai falar para a gente hoje a respeito e fazer uma introdução desse assunto é a nossa amiga Rosângela, que preparou uma introdução e vai então colocar para que a gente possa entender e depois debater um pouco o assunto, tá bom? Então tá bom, Rosângela, por favor, pode começar. Então, primeiramente, boa noite a todos os participantes. Quero agradecer de vocês estarem aqui participando da gente, dessa conversa. E agradecer também a todos que vierem a ouvir e a tentar entender um pouquinho mais desse assunto da PNL. A PNL ela surgiu em 1970 com dois co-criadores, que é o Richard Bandler, que era um matemático e psicólogo, e com o John Grinder, que era um linguístico. Ela se inicia com a ideia de uma ciência que vai estudar, investigar a melhor forma como a nossa linguagem e sentimentos influenciam os nossos comportamentos e crenças. Resumidamente, ela vai estudar como a gente se comunica, como eu me comunico com os outros e como eu comunico até internamente comigo mesma. Baseado nisso, eles criaram várias técnicas que auxiliam a gente a ter uma melhor performance no meu convívio com as pessoas e na minha vida. É importante salientar que a PNL ela não é uma terapia, ela é uma técnica que auxilia a gente a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. E baseado nisso, ela criou uma ideia central que mapa não é território. O que significa isso? Todo mundo já viu um mapa ou conhece um mapa. E a hora que a gente tem um mapa, seja ele virtual ou um mapa físico, a gente percebe que aquele mapa nunca vai mostrar totalmente o que existe. Né? A gente hoje tem o Google, que consegue a gente colocar lá um homenzinho lá no local, na rua exatamente, e conhecer tudo que existe em volta. E muitas vezes, quando a gente vai àquele local, a gente percebe que mudou. A cor da casa mudou, construiu uma casa nova. Então, o território não é igual ao que estava no mapa. Na cabeça da gente, funciona da mesma forma. Por mais que o nosso cérebro seja uma coisa inteligente, maravilhosa que Deus nos criou, ele acaba nos preservando e guardando, às vezes, algumas informações do jeito que ele entendeu, do jeito que ele codificou para nos preservar de uma certa maneira. Por isso que a PNL, ela fala programação e muita gente até muda isso e fala assim que é melhor falar reprogramação ou ressignificação da nossa parte neurológica. Então, é muito importante que a gente esteja sempre atento a verificar a realidade. Quando eles falam que mapa não é território, eles falam que existem 3 coisas que o nosso cérebro faz. Uma é distorcer, como eu falei. Às vezes, a hora que a gente vai verificar a realidade, ela não é exatamente como eu imaginava, como eu pensava. Então, isso acontece muitas vezes com a gente, até em alguns medos, né? Eu consigo ver uma barata de um tamanho muito maior que ela é, como se ela fosse um bicho horrível, e quando na verdade é um inseto pequeno, fácil de matar de uma certa maneira, pode ser nojento, horrível, mas ele não é nada assim tão terrível, né? Então ele distorce o nosso cérebro de algumas vezes como preservação, tá? Ele generaliza também. Generalizar é bom por um lado, mas pode ser péssimo por outro. Então generalizar que brincar com fogo é ruim, é bom, né? É uma coisa boa porque você evita de estar brincando com fogo, para a criança não colocar o dedo na tomada. Às vezes, quando ela coloca, acaba levando um choque, ela aprende que ela não pode colocar o dedo na tomada e a gente guarda aquilo para o resto da vida. Só que, quando acontece que é uma experiência ruim, ele às vezes pode criar que a gente faça uma generalização. Um primeiro amor que não deu certo, que você foi traída, você pode guardar para você que todo homem não presta, que todos vão te fazer o mesmo tipo de comportamento.
Você tem um pai muito agressivo, um símbolo de autoridade muito agressivo, você vai entender chefes e, às vezes, marido, ou alguém que você relaciona, também como muito agressivo. Isso é uma generalização que o nosso cérebro faz, né? Ele distorce, ele generaliza e exclui parte da informação. É uma forma de preservação também, porque normalmente, às vezes, não me interessa ter toda a informação, mas essa exclusão, em alguns casos, pode fazer uma grande diferença da forma como eu vou encarar aquela realidade. Pensando nisso tudo, a PNL acabou desenvolvendo algumas técnicas para que a gente possa realmente se comunicar da melhor forma possível com a outra pessoa. Uma delas, que é muito interessante, é o rapport. O rapport nada mais é do que eu me criar conexão com o outro, né? De eu criar uma empatia para com o outro. É uma compreensão. E aí eu sair justamente do meu mapa mental e tentar entender o mapa mental do outro. E isso é muito interessante, a gente sabe o tanto que é importante. Como é que eu faço muitas vezes isso? Eu vou passar rapidamente, gente, porque é bem extensa essa técnica, mas a gente vai falar da técnica de espelhamento. Então, muitas vezes eu tenho que me espelhar no como o outro está agindo. Como é que eu me espelho? Às vezes com um tom de voz. Se a pessoa às vezes é mais tímida, ela fala mais baixo, eu mesmo tenho a capacidade de falar mais alto, eu tenho que baixar um pouco meu tom de voz, eu tenho que entrar mais no tom de voz dela, né? Se ela é uma pessoa mais quieta, às vezes excesso de gestos pode intimidá-la. Então, eu diminuo os gestos na hora que eu estou conversando para criar uma empatia com ela. Eu começo a observar como ela fala. Pessoas que eu falo, eu sinto. Essas pessoas normalmente gostam que a gente ponha a mão nelas, façam algum tipo de eu estou aqui, estou presente com você. Né? Tem gente que é muito visual, então ela vai falar, eu vejo. Então, você pode usar também técnicas de que você visualizou uma situação para poder ajudá-la no problema dela. A pessoa pode falar também, eu ouço. Então, também é uma pessoa que é muito auditiva, você também pode auxiliar nisso. É muito importante falar que é uma sutileza na hora de aplicar. A gente vai fazendo e vai aprendendo e vai estudando, e aos poucos você consegue entrar nessa conexão com o outro, criar essa empatia com o outro. E isso melhora significativamente a comunicação. Ela melhora a comunicação tanto de WhatsApp, existem técnicas que você pode melhorar isso, de um e-mail que você manda para uma pessoa, para o seu chefe, você consegue melhorar muito essa comunicação através da técnica de rapport. Uma outra técnica que eles desenvolveram é a técnica de ancoragem, né? A gente se ancora em determinados sentidos, paladares, sons ou visões. Para a gente ter uma ideia mais ou menos do que é ancoragem, a gente pode dar 2 exemplos muito simples. Música é uma ancoragem normalmente que faz a nossa cabeça muito forte. Para mim, uma música, uma balada, pode ser de uma alegria e me lembrar minha década de 80, que eu dançava, que eu ia para boate com as minhas amigas. Como para outras pessoas, aquela mesma música pode lembrar um momento triste, uma perda de um grande amor, um momento que ela passou e que deixa ela triste, deixa ela para baixo, né? Então, a música é um exemplo. Um outro exemplo legal para a gente entender o que é ancoragem é bolinho de chuva. O bolinho de chuva, que acho que todo mundo aqui de alguma vez já deve ter comido, que a mãe faz de chuva, às vezes só de estar chovendo lá fora, eu já começo a pensar nele. Se eu sentir cheiro de canela, eu consigo pensar nele. E como muitas vezes ele está ligado à nossa infância, dá aquele gostinho gostoso de infância, de coisa boa na nossa boca. Só que, infelizmente, existem também ancoragens negativas, coisas que nos levam a pensar de uma forma ruim. E, às vezes, um perfume consegue isso. Muitas vezes a gente chega perto de uma pessoa no shopping e sente um cheiro ruim. E, às vezes, a gente pode até falar que a gente acha que aquela pessoa está com um encosto, está com uma energia ruim, mas não, às vezes aquele cheiro que te levou a um pensamento, a alguma lembrança de uma coisa que aconteceu com você lá no passado. A ancoragem é muito legal para a gente resolver problemas de ansiedade. Porque a ansiedade, normalmente, é uma sequência de passos de sentimentos que a gente vai sentindo até chegar nela.
A PNL, ela fala muito que tudo é muito matemática. 1 mais 1 dá 2, né? Então, a gente vai fazendo uma sequência e chega naquilo. A hora que eu quebro essa sequência, eu consigo modificar o pensamento ou a impressão que eu tenho. Então, normalmente, o ansioso, se é uma pessoa, questão de atraso, por exemplo, a pessoa está atrasada, não está chegando, ele já começa onde é que ela está, do onde que ela está, ele já leva a cabeça que a pessoa pode ter sofrido um acidente, e aí, dá um pouco, está desesperada, chorando, nervosa, super passando mal. Então, ela tem que começar a pensar o que está levando ela a gerar essa crise de ansiedade. Normalmente, uma das dicas da PNL é você voltar ao momento depois que a ansiedade passa. Então, no caso de uma prova que você tem e que você está muito ansioso em relação a ela. Vamos pensar como eu vou me sentir a hora que essa prova passar. Eu vou me sentir bem, eu vou me sentir relaxado, eu vou me sentir que agora já passou o meu momento, a hora que acabar essa reunião, eu vou sentir que eu já consegui passar a imagem que eu gostaria para vocês, e vou ficar feliz. Então, é se ancorar nesse sentimento. Então, a hora que vem o sentimento, nossa, será que eu vou me dar bem? A gente tem que tentar puxar esse sentimento. Não, eu vou. Eu lembro que quando terminar, eu vou me sentir bem. Eles chegam até a dar algumas dicas para quem quiser se aprofundar mais no estudo, de você usar coisas físicas, de repente puxar uma maçaneta mentalmente, ou aqui na tua mão mesmo, peraí, veio o pensamento triste? Puxa essa maçaneta e penso no que eu quero, quer dizer, que eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu vou fazer a prova, eu vou me dar bem. Então, a ancoragem é muito interessante, a gente entender o processo dela e entender como que eu posso fazer para eliminá-lo. Uma outra técnica muito interessante que eles têm chama-se SWIFT. SWIFT, acho que eu falei certo, gente. A SWIFT, ela parece um pouco com a ancoragem, mas ela tem a ver mais com uma mudança, ela também é para mudança de comportamento, de hábito, de pensamento, ou até pensamento recorrente, principalmente, e até por procrastinação, é uma técnica muito boa para a gente evitar a procrastinação. O que eles querem dizer com isso? A gente tem sempre uma imagem. Vamos supor de procrastinação. Eu tenho que fazer um trabalho, mas eu tô doida para jogar o meu joguinho de celular, para dar uma relaxada. E aí o que vem primeiro, a imagem mais forte que fica na minha cabeça é o joguinho do celular, e eu vou e jogo o joguinho de celular. Então, eles também pedem para você pensar em algo que você vai fazer que vai ser legal. Então, vamos supor, se eu for trabalhar, talvez eu vá ganhar uma boa grana, eu vou conseguir me sentir feliz com aquilo, e isso pode ser muito bom. Só que a técnica, ela é um pouquinho diferente. Ela pede o seguinte, primeiro que a gente identifique o problema. Qual que é o problema? O problema é que eu estou procrastinando uma coisa que eu tenho que fazer, né? Então, é muito importante a pessoa ter a identidade do problema dela. A segunda é que imagem, pista ruim, que você imagina antes de ter o comportamento indesejado. Nesse caso que eu citei, eu gosto, às vezes, por jogar um joguinho de celular, eu gosto por assistir o filme do Netflix, ou é simplesmente o fato de querer ficar na cama, deitado mais tempo. Isso é minha ideia ruim. A ideia que eu não posso estar levando para frente, porque eu tenho um trabalho, eu tenho algo para fazer. Pode ser um trabalho, procrastinação pode ser até uma atitude que a gente tenha que tomar e que a gente fica adiando por algum motivo que a gente, às vezes, não entende. Então, você imagina o que está levando você até aquele comportamento indesejado. Cria uma imagem mental desse comportamento. Deixa ela grande no primeiro momento, na sua frente, no seu cérebro, e na sequência, a gente identifica a imagem do estado desejado. Qual que é o meu estado desejado? Meu estado desejado é ganhar dinheiro, é fazer um bom trabalho, ganhar um bom dinheiro, um bom salário, o elogio do chefe, imaginar o elogio do chefe incrível, o chefe dizendo que eu sou um cara maravilhoso. O legal disso é que a gente pode imaginar do jeito que a gente quiser. E quanto mais detalhes você colocar som nessa imagem, melhor é. Então, eles pedem para você identificar essa imagem primeiramente. Aí você visualiza novamente a imagem ruim, que é eu jogando, eu fazendo aquela atividade. E aí eu começo a distorcer o foco dessa imagem. Eu começo a colocar ela em preto e branco e começo a diminuir ela. Eu começo a desfocar e colocar ela para o lado.
e trago para frente a imagem que eu quero, que é eu trabalhando, eu sendo feliz, eu tô ali super sorrindo porque eu consegui terminar meu projeto. E aí, o que eu vou fazer? Essa imagem ficando tão pequenininha de eu jogando, que eu consigo jogar a minha imagem do meu trabalho por cima e eliminar outra, a destruir outra. É mais ou menos como se eu pegasse, deixasse a minha imagem do tamanho de um fusquinha e viesse com um caminhão. É para bater mesmo e derrubar ela. Eles acreditam, a PNL, essa técnica, ela é tão interessante que eles acreditam que se você fizer uma repetição dessa técnica, a imagem boa vai crescendo de tal forma que a gente consegue manter ela na cabeça e, ao longo do tempo, criar o hábito. Né? Então, quando eu pensar naquele trabalho, já vem aqui uma lembrança boa e me vai me dar vontade de estar fazendo. Né? Então, isso é o que a PNL quer trazer para a gente. A PNL quer trazer uma qualidade de vida melhor para nós todos. E lembrando sempre que não tem certo nem errado. O que é importante? É a gente buscar uma melhor qualidade de vida, uma melhor forma de viver e uma melhor forma de conseguir realizar tudo aquilo que a gente vê. Uma das coisas bacanas que eu queria deixar aqui no final é que Deus é muito perfeito mesmo, gente. A gente tem que entender isso. Ele não nos daria um cérebro que não pudesse resolver os problemas. Né? Então, a gente tem o cérebro e tem as técnicas. Por mais que eu possa ter reprogramado durante essa vida, ou talvez até numa outra vida, algumas coisas de forma errada, eu tenho ferramentas que eu posso usar para ressignificar e para modificar isso. Aí, queria colocar agora para vocês debaterem e me dizerem o que acharam disso tudo. Está sem som, maravilhoso, viu, Rosângela? Gostei muito. Obrigada, Jaime, obrigada mesmo. Bom, você resumiu bem, está de fácil entendimento. Foi bem didática. Eu agradeço demais, a ajuda de ontem foi fantástica, de todos que participaram, gente, só posso agradecer. Muito bem explicado, um tema tão complexo, porque eu também concordo com aquele pensamento de reprogramar, né? De não programar, é de reprogramar, né? E... Ô, Enio, tá com muito barulho o seu microfone. Aí. Na parte de reprogramar. Porque, imagina assim, tudo que a gente tem, pelo que eles falam, a PNL é bem introspectiva, né? Da gente avaliar nós internamente, né? Então, se a gente já vem com uma visão sobre tal assunto e essa visão é errônea, a gente tem que reprogramar essa visão, entendeu? Tirar, como você deu o exemplo aí, tirar de foco nossas atitudes errôneas para reprogramar. Isso se deve à plasticidade do cérebro. O cérebro ele é plástico para novas situações, né? Então, o cérebro é moldável. Lógico que até os 7 anos ele se molda mais rapidamente e depois com menos intensidade, mas a plasticidade ela é eterna, ela se molda com todo o tempo, né? Então, foi bem explicadinho aí. E isso dá para a gente se levar para a parte espiritual bem bacana, que depois eu vou colocar um exemplo, a gente levando para a parte espiritual aí.